Pai, fala conosco mais uma vez nesta noite, porque a Tua palavra é a força que nos sustenta, nos traz poder e alegria, certeza de quem somos e para onde vamos. Amém. Estamos usando esta série, Kryptonita. Ela fala sobre assuntos interessantes. Ela tem um livro que o John Bevere escreveu, chama Kryptonita, com esse mesmo título, essa letra. Você pode adquirir. E basicamente a Kryptonita, você sabe, é aquela pedra, né, que nas histórias de ficção tira a força do Superman. O Superman, quando ele encontra diante da Kryptonita, ele se torna um mero, mais fraco que você, né? E como nós vimos aqui, essa Kryptonita que afeta o Superman, o cara mais forte aí do universo de ficção, ele não percebe quando está chegando. Vai chegando, ele acha que está fortão, mas quando ele vai se debater com o inimigo, ele está fraquinho. E existe uma analogia com os cristãos, porque nós que somos filhos de Deus, temos o Espírito Santo, que seríamos aqueles super seres espirituais nessa terra. Muitas vezes nos encontramos fracos, desanimados, desesperados, sem esperança. Quanta gente sem esperança. Nunca se viu tanto suicídio de pessoas que estão em igrejas, até de pastores, gente se suicidando, sem esperança. Por que isso está acontecendo? Então, a propósito destas coisas, não é? Fizemos esses comentários. E hoje vamos falar sobre o que acontece com a gente. Como é que esta Kryptonita espiritual, usando essa analogia, afeta a nossa vida. E eu queria perguntar aqui para você: já aconteceu com você uma situação assim? Já aconteceu comigo. Você sabia no seu coração o que Deus iria responder, mas foi orar mesmo assim, esperando uma resposta diferente? Já aconteceu com você? Você estava pensando em tomar uma decisão, fazer uma coisa, não sei. Então, você fala, eu vou orar, mas na verdade você já sabe a resposta. Você conhece a Bíblia, você tem uma... Mas mesmo assim você vai orar, não é? Quem sabe Deus tem uma resposta diferente. Talvez um desejo inapropriado, né? Talvez uma coisa que você fala, puxa, mas parece que isso não é muito certo, mas deixa eu orar mais sobre isso. Deixa eu tentar ouvir a Deus. Ou então, como já aconteceu comigo, uma pessoa quer fazer alguma coisa, ela pede conselho para uma pessoa, ele pede conselho para outra, ele pede conselho para um pastor, pede conselho para outro pastor, pede conselho, até que lá ele encontra o conselho que ele quer. Ele fala, agora ouvi a Deus. Já viu isso? Não? Isso acontece. Sabe, às vezes a gente fica assim, não é? No fundo a gente sabe o que Deus quer, mas a gente fica tentando, né? Sabe aquela criança que quer insistir com o pai não quer, ela insiste, até que o pai, tá bom, filho. Uma vez, meus filhos tinham essa mania de insistir, mas acho que era só os meus. Você tem essa mania, né? Quantos tem filhos que insistem? Eu falei, tá bom, filho, eu posso deixar, mas eu não posso dar a minha bênção para você sobre isso. Aí a Gabriela que está aqui falou, como assim você não pode dar a sua bênção? Eu falei, filha, porque eu não concordo com isso. Como você falou, não tem nada demais, aparentemente, mas eu não sinto paz nisto. Está numa área cinzenta aí, sabe aquele negócio? Que está numa área cinzenta, pode ser que sim, pode ser que não, mas eu não posso te abençoar. Você vai estar lá, mas assim, eu não posso dizer que eu aprovo você estar lá. Mas está chegando um momento que você vai ter que tomar decisões. É lógico que eu falei para ela, ela tinha uma idade para entender isso que eu estava dizendo, né? Você não pode dizer isso para uma criança de 4 anos. Você tem que dizer não. Ela vai chorar e você fica tranquilo. Deixa chorar. Aí ficou pensando. Sabe? O que acontece? Situações quando eu quero, mas Deus não permite. Existem algumas situações que a gente quer fazer, mas fala, mas Deus não deixa. Mas se deixasse, eu fazia. Ué, mas e a vontade de Deus? Ela é importante ou ela não é importante? Quantos acham que a vontade de Deus é uma coisa importante? Quantos acham que ela é boa?
Agradável, perfeita, está escrito. Então, em Números capítulo 22, conta a história, né? Não vamos ler tudo porque o texto é longo, vamos ler alguns versículos. Basicamente assim, o povo de Israel sai do Egito, começa a vencer todos os inimigos, estão acampados num vale. E aí 2 reis olham e falam: aqueles caras são muito poderosos, Deus está com eles, esses caras eles vão conquistar tudo. E aí alguém falou assim para aquele rei: ó, tem um cara espiritual lá, tem um profeta lá, tudo, que você vai lá, encomenda o serviço e ele faz. Ele amaldiçoa, ele abençoa. Tá. Então o Balaque, que era o rei, mandou mensageiros para Balaão, que era o profeta de aluguel lá, né? E mandou lá o pessoal, né? E com a mensagem, no versículo 7, olha, vem e amaldiçoa esse povo aqui, Israel, para eles, né? E levaram o dinheirinho para pagar o serviço. E aí, é impressionante, está escrito na Bíblia assim, diz que esse Balaque falou assim: olha, eu vou consultar o Senhor meu Deus. Ele está falando de Deus, ele não está falando um Deus, um original, Elohim. Ele está falando Yahweh, o Deus poderoso. Ele está falando de Deus, Eu vou consultar a Deus. Vocês ficam aqui, dormem essa noite aqui. Eu vou perguntar a Deus se eu posso fazer isso. Mas deixa eu perguntar a você: se esse cara conhece a Deus, Israel é o povo de Deus, você acha que ele já sabia a resposta ou não? Sabia, mas um din-din sempre é bem-vindo. Então ele pega e vai consultar Deus. Mas diz o texto que Deus aparece para ele e fala: ei, Balaão, tudo bom aí? Beleza, filho? Quem é esse pessoal que está aí na sua casa? Diz que Deus toma a iniciativa de falar com ele. Não sei como é que foi, mas falou. Ele falou: pois é, o senhor vê, o pessoal chegou aí, vieram aí, quer que eu amaldiçoe lá, um povo que está ali. O que eu faço? Não vá com eles, não amaldiçoe esse povo, é povo abençoado. Vá a pessoa do seu lado: você é um povo abençoado, Deus nunca vai deixar ninguém te amaldiçoar. Ei, é um povo abençoado. Então sabe o que acontece? O Balaão levanta de manhã e fala: ô turma, foi mal, desculpa aí, toma um pãozinho aqui, pão de queijo, mas não posso ir com você, Deus não me permitiu. Ele não falou assim: eu não quero ir com vocês, eu não quero ir porque este é o povo de Deus e eu não amaldiçoo o povo do meu Deus. Não, ele falou: eu não posso, porque Deus não deixou. Estão entendendo, não? É um cara legalista, está obedecendo a Deus por obrigação. Então o pessoal volta e o Balaque falou: não, volta lá. Mandou mais gente, mandou mais dinheiro, mandou muito dinheiro. E voltou. Diz no versículo 18 de Números 22, por aí, que o pessoal voltou, falou: olha, o rei está insistindo, você não pode. Mano, você está entendendo? É o rei, o cara é poderoso, o cara tem dinheiro. Olha só, e trouxeram. E o Balaão respondeu: mesmo que o Balaque me desse o seu palácio cheio de prata e de ouro, eu não poderia fazer coisa alguma, grande ou pequena, contra a vontade do Senhor meu Deus. Mas fica, porém, mais essa noite e vou ver se o Senhor tem mais alguma coisa para me dizer. Mas fala a verdade, será que Deus ia mudar de ideia? Não. Aí ele fica e vai buscar Deus e tudo, e os caras ficam ali, porque afinal de contas, a grande oportunidade. E aí o Balaão, que já sabia, que perguntou, já teve uma resposta, vai perguntar de novo. Deus fala: tá bom, vai com eles. Mas vai com eles, mas só fale o que eu falar para você falar. Você só vai dizer lá o que você vai me obedecer. Você vai com eles, mas você só vai falar o que eu te mandar. Agora ele botou o Balaão numa estreita, certo? Já que você quer tanto, vai. Só que lá você tem que falar o que eu quero, não o que você quer.
Aí diz que o Balaão saiu de manhã, montou a sua jumenta com seus 2 servos e tudo. Você conhece a história, né? A jumenta está andando, ela vê um anjo de Deus, foge para um lado, ela vê um anjo de Deus, foge para o outro, ela vê um anjo de Deus, foge para o outro, e o Balaão dá chicoteando na mula, a mula fala: ei, para de me bater. A mula fala. Então, Deus se revela mostra o anjo do Senhor, deve ser um negócio, uma figura daquelas poderosas, aterrorizantes, não é? E aí então, por que Deus manda ele ir e depois aparece no meio impedindo ele de ir? Não é curioso? Pô, Deus muda de ideia? Presta muita atenção agora, hein? Deus não mudou de ideia. Mas Deus conhece o íntimo do coração. Eu imagino que o balãozinho estava na sua jumentinha, dizendo: eu vou ganhar uma graninha, eu hoje vou me dar bem, eu vou lá falar com esse rei, dá mais maldiçãozinha lá, Deus não deve fazer nada mesmo, e eu vou sair com din-din. Só que Deus está sabendo que está lá. E esse anjo aparece. Esse balão só não morreu porque a mula não deixou. Diz o texto que se a mula não desviasse, o anjo tinha passado a espada nele. Por que você me bateu? Por que você bateu 3 vezes na jumenta? Perguntou o anjo. Eu vim para impedir sua passagem. Presta atenção, olha o texto. Pois você insiste. Diga: insiste. Insiste em seguir por um caminho que me desagrada. Aqui, ó, no coração. O que a gente pensa, o que a gente fala, para Deus é a mesma coisa. Não dá para ocultar o coração para Deus. Então, Deus está falando: você insiste em seguir um caminho que me desagrada. Aí o balão fala: pequei. Ele reconhece, lógico, ele sabe. Não percebi que estava no caminho impedindo a minha passagem. Se te opôs à minha viagem, voltarei para casa. O anjo do Senhor disse a Balaão: vá com os homens, mas fale apenas o que eu lhe disser. Ele repetiu: você não ia falar o que eu quero, você ia falar o que você queria. Esse episódio mostra Deus tentando, até com esse Balaão, fazer alguma coisa e abençoar o povo dele. Muitas vezes acontece conosco, sabe? Balaão quer fazer sua própria vontade. Balaão levantou no coração dele um ídolo. Deus é o favorito dele, mas nem sempre. Ele obedece a Deus por medo. Não fosse o anjo lá, hein? Não fosse uma jumenta falar, já era. Não é esse o tipo de relacionamento que Deus deseja conosco, não é verdade, gente? Ele quer que a gente ame Ele, ame a vontade dEle. Ele quer que a gente esteja satisfeito com a vontade dEle, que é boa, agradável e perfeita. Mas quando a gente não se satisfaz, Deus está demorando. Deus não faz aquilo que eu quero. Olha o outro, eu não tenho. Deixa eu dar um jeito aqui. Tudo bem? Estamos aí, não? Está lá a Sara, né? Era para ter um filho, não tem um filho, é para ter um filho, tem um filho, deixa eu dar um jeito aqui. Dorme com a Agar e vê se tem um filho aí. Mas Deus falou: não, eu quero dar um filho de vocês dois. A gente às vezes não espera por Deus. Nosso coração vai endurecendo. Então, essa criptonita espiritual, que a semana passada falamos, só falou que é essa idolatria. O que é essa idolatria? A idolatria não é adorar estátua, não é ter altar, templo. A idolatria hoje, ou sempre foi, é uma coisa do coração. A idolatria é uma coisa do coração. É deixar de estar satisfeito com a vontade de Deus, a fim de satisfazer as suas próprias. Que no final não vai nos causar bem. Idolatria é uma desobediência consciente. Veja, o Balaão foi consciente. Ele sabia que não devia, Deus falou que não, e ele não. Agora que Deus deu uma chance aqui, eu ainda vou ver se eu faço do jeito que eu quero. É uma desobediência consciente. Não é cair em pecado. Não é uma coisa que aconteceu, você fala:
não pensei que é isto. Não, é consciente. Você sabe que é dar, mas vai. Então essa idolatria, essa criptonita, é por aí que a gente começa a perder as forças. É por aí que a gente começa a enfraquecer. Ezequiel capítulo 14 deixa claro como funciona isto. O pessoal vinha lá para consultar Ezequiel, o profeta. Vinham lá os líderes de Israel, o povo, e queriam fazer pedidos, dizendo para Ezequiel: Ezequiel, ora aí. Ezequiel, pede a Deus por nós, Ezequiel. E Deus disse para Ezequiel: filho do homem, estes homens levantaram ídolos no seu coração. Levantaram ídolos aonde? No coração. E seguem coisas, ou seja, tomam decisões que os farão cair em pecado. Por que eu ouviria os pedidos deles? Então você está perguntando, deixa eu dizer uma coisa para você. Esse pessoal quer me consultar, esse pessoal quer perguntar a minha vontade, só que eles têm ídolos no coração deles. Eu não sou a prioridade. Eles estão pensando no que eles querem, não no que eu quero. E o pior é que eu quero o bem deles. E eu quero que eles sejam meu povo. E eu quero dar tudo para eles. Mas eles estão preferindo fazer o que eles acham melhor. E aí, o texto de Ezequiel nos mostra que primeiro a gente cria ídolo no coração. Coloca alguma coisa acima da vontade de Deus. A gente se importa mais com uma coisa do que Deus se importa. Alguma coisa que a gente pensa, devia ser assim, mas Deus não pensa assim. E aí a gente começa a tomar decisões, fazer escolhas, começa a ter atitudes. O Senhor falou que é para perdoar minha esposa ou perdoar meu marido, mas assim, não dá, satisfação. Não quero saber. Não quer saber? Vou deixar para lá. A pessoa te ofende, eu vou deixar para lá. A pessoa te ofende, não, deixar para lá. E vai, não, por que eu tenho que perdoar? Não, por que escolhas que vão levar ao pecado. E o salário do pecado, a recompensa é a morte. Então Deus está falando: olha, acontece dessa maneira. Por isso diga-lhes, assim diz o Senhor, o soberano, o povo de Israel. Veja, ele está falando do povo dele, está falando de nós. Levanta ídolos no coração, cai em pecado. E depois vai consultar o profeta. Levanta ídolos, cai em pecado, depois vai consultar um profeta, vai chamar um homem e mulher e dizer: por que aconteceu essas coisas? Portanto, eu, Senhor, vou dar a resposta que a sua grande idolatria merece. Deus está dizendo para Ezequiel o que ele tinha que dizer para eles. Sabe, às vezes as pessoas gostam de ir na igreja só para ouvir palavras boas, só para ouvir palavras que faz bem. Aí hoje eu fui no culto, mas assim, nossa, uma palavra assim meio confrontadora. A gente devia ser assim, só abençoado. Nós deveríamos ser só, né? Nhanhanhá, nhanhanhá. Eu não sei. Mas se um pai, toda vez que o filho faz algo errado, toda vez que o filho faz uma besteira, desde pequenininho ele fala: ai, coisa linda, você não sabe o que foi, nhenhenhê. Ai, você é tão... Não, só coisas positivas. E tu está criando o quê? Um delinquente juvenil. Está criando o quê? Um futuro... homem ou mulher que vai dizer: ô pai e mãe, por que vocês me corrigiram quando precisei? Então o Senhor está dizendo, nós temos que falar a verdade. Diga ao povo de Israel 3 coisas: que eles se arrependam, que eles se afastem dos seus ídolos e que eles parem de cometer pecados. A ordem é importante. Qual é a ordem? Primeiro, está aí escrito em português, gente. Como é que é? Primeiro, arrependam-se.
Você tem que, eu não quero mais isso. Arrependimento, dizer, eu lamento, eu não quero mais. Depois, afastem dos ídolos. Tire esse ídolo do seu coração. Se tiver o ídolo ali, vai continuar. Tira, afasta. E muda. Arrepender, se afastar dos ídolos, abandona. Esse arrependimento que se arrepende, faz a mesma coisa, que aí é a graça de Deus, Deus perdoa tudo. Deus perdoa. E depois, quando você acordar no inferno, fala, ué, o que aconteceu? Falou, eu perdoei, filho, mas você nunca arrependeu, então não tem a vida eterna. Só que essa notícia vai ser dada por uma outra pessoa, certo? A graça é a resposta de Deus àqueles que se arrependem. A graça é a resposta de Deus para aqueles que se arrependem. Fala, eu não quero, mas eu não consigo, mas eu não quero. Então, a minha graça agora vai te fortalecer. A minha graça vai te ajudar. A minha graça vai dar a você o poder de vencer. Amém? Você se arrepende, você se afasta, então a graça de Deus vem. Mas quando não há arrependimento, a gente se afasta da graça de Deus. E aí é que entra a questão. Por quê? Porque nós construímos um ídolo no nosso coração, quando a gente eleva os nossos desejos, nossas opiniões acima da vontade de Deus. Em vez de buscar a Deus, a gente resolve dar um jeito em nós mesmos. O que julgamos ser importante é o que vamos fazer. O que achamos que é importante, nós vamos fazer de qualquer jeito. Não importa o que Deus pensa a respeito disso. Quando você, presta atenção, quando nós, eu e você, estamos decididos a fazer uma coisa, sem nos importarmos com o que Deus pensa, ou sabendo, mas dizendo, talvez não é bem assim, sabe como é que é? A Bíblia é um livro tão antigo, essas coisas todas. Estamos levantando um ídolo no coração. Logo, logo vai começar o coração a endurecer. A criptonita começa a operar. As consequências disso, da gente não levar em conta o que Deus diz, começar a achar uma justificativa para fazer, não, talvez assim, é que o engano toma conta do coração e ficamos endurecidos. Como é que funciona esse processo? Não é? Olha aqui, não se limitem, porém, a ouvir a palavra, ponham em prática, do contrário só enganarão a si mesmos. Toda vez que a gente conhece a verdade, olha, presta atenção nisso. O problema não é a falta de conhecimento da verdade, sabe, nas igrejas, nos cristãos. O problema é a falta de prática. Amém, gente? É a falta de prática, na verdade. Eu não conheço. Conhece sim. Pelo menos nessa igreja aqui, logo que você entra, você aprende. Logo você conhece. Não dá para dizer, eu não sabia. O problema é que ouve, mas não pratica. Se ouvirem a palavra e não praticarem, diz Tiago, serão como alguém que olha no espelho, vê a si mesmo, mas assim se afasta e esquece como é a aparência. Ou seja, quando está na igreja, obedece, sai, não obedece. Mas se vocês observarem atentamente a lei perfeita, que traz liberdade, que liberta, perseverarem nesta lei e puser em prática, sem esquecer, serão felizes no que fizerem. Você quer ser feliz no que você faz? Está dizendo, ouve e pratica. Simples assim. Mas nós, seres humanos, às vezes queremos escolher os versículos que nos agradam, não é isso? Não? A gente quer arrancar umas páginas da Bíblia. Isso aqui incomoda. Não podemos simplesmente escolher os versículos que nós gostamos e ignorar, jogar fora os que não gostamos. Essa mentalidade é um engano. Devemos abraçar todo o conselho da palavra de Deus. Amém? Então não adianta falar só coisas boas. Vou dizer uma coisa, eu não estaria casado até hoje, com casamento, se eu tivesse ouvido só as coisas que eu gostaria de ouvir. Nem dos meus amigos, da minha esposa. Ouvi muitas coisas que eu não gostava, mas que eu precisava ouvir. Você gosta de ouvir as coisas que você precisa? Você aceita ouvir as coisas? Ninguém gosta, né? Mas vamos dizer, você aceita ouvir as coisas que você precisa? Não só as que você gosta?
Quando a gente começa a deixar o engano entrar no coração, a idolatria começa quando endurecemos o coração, porque Deus diz: mas talvez, não, mas não sei. Quando Deus fala, faça isso, está claro, e você fala, não sei, não sinto. Hoje nós temos a geração do eu sinto, não é? Eu passo aqui pelo Arnaldo, vamos supor, Arnaldo é meu amigo. Aí eu entro aqui na comunidade, tudo, aí ele entra aqui, tudo senta, não me cumprimenta. Poxa, mas, ele me cumprimentou. E aí chega a esposa dele e senta, nem me vê. Nossa, pode ter alguma coisa comigo. O que foi que eu fiz? Eu nunca trataria eles assim. E aí passa a reunião, eu saio, ele não fala oi, eu falo, nada, depois chamei o cara, comeu churrasco na minha casa, comeu bastante ainda, bastante. Não. E nem levou a carne, ainda comeu o que eu comprei ainda. Sabe como é que é? Começa a pensar e aí fica ofendido, não sei o que, não consigo mais. Mas eu não perguntei para ele. Então, se eu perguntasse, ele falava assim: então, estou muito preocupado com um problema, não consigo resolver. Nossa, eu não sei o que eu vou fazer. A gente fica ofendido, né? Por quê? O que eu sinto é o que vale. Eu senti ofendido, é o que vale que eu senti. Nós estamos na geração das pessoas que colocam os sentimentos acima da verdade. São ídolos no coração. O que eu sinto, o que eu me sinto, a forma como eu vejo é o que as coisas são. Que ídolo que é esse? Você é o Todo-Poderoso, hein? Então eu estou dizendo o seguinte: eu sou capaz de saber o que está no coração do Arnaldo, o que está na mente dele. Estou fazendo um juízo dele. Ei, eu não sou Deus. Tem ídolo no meu coração. Eu acho que eu sou capaz de olhar e saber o que todo mundo pensa, então quando o coração endurece, achamos que estamos certos, quando nós não estamos. Mas temos certeza que estamos certos. Não enxergamos nossa miséria, estamos debaixo do engano. O que é que a criptonita espiritual faz? Endurece o coração. Atua no coração. Aí fechamos aqui para o irmão, fechamos ali uma verdade, fechamos ali para lá. E nós estamos certos. E todas as outras pessoas estão erradas. Isto quem diz é o John Bevere no seu livro. Está lá, você pode ler no capítulo do criptonita. Mas sabe, como é que funciona o endurecimento? É que nem o lance da criptonita com o Superman. Não é de uma vez, é aos pouquinhos. A primeira vez você desobedece a Deus. Por exemplo, você tem que perdoar e tudo você não perdoa. Ou Deus falou para você, sei lá, ir lá fazer uma coisa e não fez. Ou para não fazer, você faz. Não fica dando corda aí para essa mulher, rapaz, se afaste. Não fica dando corda aí para esse homem, se afaste. Não fica olhando esses desliga esse computador, sai desse site, não entra nessa conversa de WhatsApp, não curte essa foto, não fica seguindo esse Instagram. As opções para pecado hoje em dia são tão tecnológicas, né, irmãos? Fala a verdade, é uma coisa de doido. Tanta oportunidade para fazer o bem, mas também desobedece, dá aquele desconforto porque fez errado, fica meio sem crescer e tudo, não é? A consciência fala: você precisa se arrepender, você sabe que isso não devia, não vai fazer mal para você. Quando Deus dá limites é porque Ele está nos amando, amém, irmãos? Não vai fazer mal a você, não faça isso. A gente ignora, aí vem um pequeno véuzinho, engano no coração. Da segunda vez o desconforto é menor, a voz da consciência é mais baixinha. A gente quer se arrepender, mas a gente segue em frente. Mais um véu no coração. E a terceira vez, aí a voz é mais fraca ainda. E a quarta vez, e a quinta vez,
E vai caindo o véu no coração, até que o coração endurece. A consciência fica cauterizada, ela fica insensível. Que é cauterizado, que foi queimado e não tem mais sensibilidade. Não dá para ouvir mais o Espírito Santo. Fica seco. E agora a pessoa está na prática do pecado. Por quê? Qual é o problema disto? Afinal, nós somos só pecadores perdoados. Não é bem isto que a Bíblia diz. Diz que nós somos pecadores que não são mais escravos do pecado, que foram perdoados e vivem uma outra vida. Botando um pedaço aí. Não é que não peca mais, mas não vive mais na prática daquilo que destrói vidas e relacionamentos, começando com a própria. Esse endurecimento. Aí você começa a ficar endurecido. Aí Deus ama você. Fala, Deus me ama. Ele não desiste de mim. Fala para a pessoa do seu lado, Ele não vai desistir de você. Tá? Não vai desistir de você. Bom, o que acontece? Quando nós pais vemos que os filhos extrapolam, temos que corrigir, disciplinar. Deus manda um amigo falar com você. Deus manda, às vezes, a sua esposa, um amigo da igreja, manda um líder, manda um pastor, para confrontar você em amor, dizendo, olha, esse caminho aí, que nem eu dei o exemplo aqui, eu vejo o Ronaldo lá, ele está indo por um caminho ruim, eu falo, afinal de contas, cada um tem a sua vida. Deus deu a vida para cada um cuidar da sua. Mentira, Ele é parte do corpo de Cristo. Ele é como se fosse um pé do meu corpo. O meu pé está doendo, Deus deixa. Fazer o quê? É o pé. Não vai acontecer nada comigo. É só um pé. Eu vou lá e falo, ei, Ronaldo, cara, você é tão maravilhoso, você é um cara tão tremendo. Na verdade, você ama a sua família, você é um cara trabalhador, tudo, tantas virtudes. Posso falar uns 10% que... Não tem nem 10, vai uns 3 que não está legal, você permite? Aí depende dele. Mas a gente não ouve. Não ouve. Então Deus permite circunstância difícil. Deus permite aflição. Deus permite as tempestades. Deus fala, beleza, então vai, filho. Só que eu não vou com você. Aí vai o negócio fica ruim, é verdade, não é? Aí começa, Deus, o que está acontecendo? Aí começa a chamar por Deus. Aí começa a pedir um monte de oração. Não estou falando que toda tribulação é disto. Amém, irmãos? Está bom isso, não? Está claro? Falando com gente aqui inteligente e tal. Não estou falando que não somos aquela igreja. Você está com problema, Arnaldo? Qual foi o pecado que deu? Não tem pecado nenhum. Às vezes ele está fazendo o que Deus quer e está enfrentando tribulação, tá? Beleza, gente? Tá bom? Estou falando aqui diferente, estou falando de um processo de endurecimento de coração, de a coisa está levantando lá dentro, é um processo, você sabe quando vem, sabe? É Deus, Jonas, vai lá em Nínive, eu vou lá em Nínive, que é isso, aquele pessoal lá que come gente, sacrifica filho, não vou, vai lá, eu quero salvar aquelas pessoas, vai lá Jonas o profeta faz o quê? Vai na direção oposta, vai para o navio, deita no fundo do barco. Mas Deus faz o que então? Tá bom, manda tempestade. Vai morrer todo mundo no barco. Acorda um Jonas e fala, ô maninho, quem é você? A gente não pega a tempestade, não tem tempestade aqui. Então é que eu estou fugindo de Deus. Você está fugindo de Deus mesmo? Me joguem no mar, joga no mar. Vai morrer. Aí Deus manda o peixe, porque Deus fala, não vai morrer agora. Quem sabe você se arrepende. Aí fica na barriga do peixe. Quantos dias? 3 dias. Como Jesus. E lá ele se arrepende. O peixe gospe ele aonde? Lá em Nínive. Aqui, rapaz. Você percebe? Antes de me disciplinares, eu vivia desviado. Agora, porém, sigo a tua palavra de perto. Diga graças a Deus. O salmista falou, agora eu ando mais esperto. Porque Deus nos ama.
Olha o Salmo 32, gente, que era da outra série aqui. Nós vimos sempre o versículo 8, né? O Senhor te guiará, o Senhor vai, não é? O Senhor te guiará pelo melhor caminho para a sua vida, vai dar conselho, vai cuidar de você, guiar-te com os meus olhos. Vamos ler o versículo anterior, do Salmo 32? O Salmo 32 é Davi se arrependendo. Enquanto me recusei a confessar o meu pecado, meu corpo definhou e eu gemia o dia inteiro. Sua mão dia e noite pesava sobre mim. Minha força se evaporou como água no calor de verão. Fiquei seco. Ele está dizendo, foi a sua mão. Porque Davi aqui foi afetado pela criptonita, certo? Não. Ele está lá. É um cara que ama Deus, adora a Deus. Ele está ali e aparece a Batseba e o cara não foi para a guerra e endureceu o coração. Ele sabia que ele devia fazer, ele fez. Ele sabia que ele não devia mentir, ele mentiu. Ele não sabia que não devia encobrir, ele encobriu. Pior, ele ainda arrumou um jeito que acabou causando a morte do marido. Ele sabia. Ele fez. Quando ele foi confrontado por Natã, o que ele fala? Contra ti somente, Senhor, eu pequei. Porque o problema, gente, quando endurece o coração, não é o irmão que nos ofendeu, não é não sei o que não deu certo, não é o meu trabalho que foi ruim. O problema do coração duro é porque levantamos ídolos no coração. O negócio está com Deus. Está com Deus o negócio. Finalmente, Salmo 32:5, finalmente confessei, finalmente. Até que eu vi, não tem jeito. Finalmente confessei a ti todos os meus pecados. Não escondi mais a minha culpa. Confessei quantos pecados? Todos. Não foi 90%, não foi 95%. Foi? Todos. Porque Deus não tem, Ele não quer ser Senhor 90% do seu coração. Ou Ele é, ou Ele não é. Confessei todos. E disse comigo, confessarei ao Senhor a minha rebeldia. Tu perdoaste toda a minha culpa. Rebeldia. Não é ignorância, tá certo? Estão percebendo, gente? Ele falou o quê? Rebeldia. Eu sei, eu sabia, mas fiz deliberadamente contra. Ele falou, confessei a minha rebeldia. Portanto, todos os que forem fiéis, orem a ti enquanto há tempo, para que não se afogue quando houver inundação. Sempre dá tempo de orar, amém? Sempre dá tempo de arrepender, mas vai chegar o momento que não dá mais. Pois és o meu esconderijo, tu me guardas da aflição e me cerca de cânticos de vitória. Mudou o discurso agora, né? Ele estava seco, ele estava morto, a vida dele não ia para frente, mas quando ele resolve tirar o ídolo, se afastar e se arrepende, ele começa a dizer, o Senhor me ouve, o Senhor é meu esconderijo, o Senhor me livra das aflições e me cerca de cantos de livramento. E ele diz, e o Senhor diz, eu vou guiar você pelo melhor caminho para a sua vida, eu lhe darei conselhos, cuidarei de você, amém? Isso acontece após o arrependimento. Nossos pais nos disciplinaram por alguns anos como julgaram melhor, mas a disciplina de Deus é para sempre para o nosso bem, a fim de que sejamos participantes da sua santidade. Para que Deus nos corrige? Para sermos participantes da sua santidade, para sermos participantes da sua natureza divina. Correção que vem de Deus não é para destruir. Correção que vem de Deus não é para matar. Correção que vem de Deus não é por enfermidade, não é jogar capeta. Correção que vem de Deus é para que a gente se torne participante, é para o nosso bem, amém? Ah, doente, esse aí é castigo de Deus. Não tem base bíblica. Bom, como é que nós vamos vencer então esse pecado, essa criptonita? Obedece a palavra de Deus. A obediência fecha a porta. Você obedece, Senhor, o que tu queres? É isto? Endurece o coração. É simples assim? É. Mas como é que eu obedeço? Obedecer que nem Balaão? Se não obedecer, jumento começa a falar e aparece um anjo com uma espada. Você imagina? Você não obedece, chega em casa, seu cachorro fala, e aí, o que você estava fazendo hoje, hein? Deus sabe. Já imaginou um negócio desse, meu? Seu cachorro recebe você te dando uma
pegada, mas não queria não, mano. Não, Jesus amado. Como é que a gente obedece? Como é que podemos obedecer a Deus de coração e não por obrigação? Os fariseus querem obedecer por obrigação. Mas Jesus diz: eu amo fazer a tua vontade. É a graça de Deus, meus irmãos, amém? A graça de Jesus, é a graça. Nossa, já todo esse tempo? Me empolguei, né? A graça nos capacita para abandonar este mundo e correr para os braços do Pai. Pode subir a banda aqui. A graça nos capacita a dizer não à carne e sim aos anseios do Espírito. Tiago 2,11. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade, às paixões deste mundo e viver de maneira sensata, santa, justa, piedosa nesta era presente. A graça de Deus, a graça nos foi dada. A graça não é permissão para pecar. Ai, a graça de Deus está sempre cobrindo meus pecados e eu vivo pecando. Não, a graça de Deus foi dada para a gente não mais viver neste pecado, amém? A graça foi dada não por concessão. A graça é uma capacitação sobrenatural para cumprir a vontade de Deus. Para cumprir a vontade de Deus. Nós precisamos de arrependimento para experimentar a graça de Deus. O arrependimento não é uma coisa opcional. Quem não se arrepende não é filho. Como é que a gente vai ter um relacionamento se a gente não se arrepender? Arrependa-se porque Deus está próximo. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Se não se arrependerem, todos perecerão. Arrependimento é aquele desejo de falar: eu não quero mais isso. Eu não quero mais isso na minha vida. Senhor, eu preciso da tua graça, porque eu não quero mais viver assim. É a graça de Deus. Ninguém consegue vencer sozinho. Precisa experimentar a graça de Deus. Acho que eu perdi um slide aqui. Volta para mim o texto do C.S. Lewis, por favor. Volta. Acho que mais um. Aqui. A melhor oração que podemos fazer a Deus é: Senhor, seja feita a tua vontade. Essa é a melhor oração. Aliás, Jesus falou o quê? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Mas a pior resposta que a gente pode receber de Deus, diz o C.S. Lewis, é Deus falar: seja feita a tua vontade. Entende? Se Deus falar: tá bom, faz a tua vontade. Gente, eu não quero Deus dizendo para mim: tá bom, faz a tua vontade. Jesus ensinou: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Mas essa vontade de Deus começa aqui, no meu coração. Porque o reino de Deus está onde? Está aqui. E se o reino de Deus vem, e o reino de Deus é a vontade de Deus, onde essa vontade é feita em primeiro lugar? Aqui, no meu coração. Porque se o reino de Deus está dentro de nós, a vontade de Deus começa a ser praticada dentro de nós. E o C.S. Lewis falou então, é isso. A melhor oração que fazemos a Deus é: Pai, seja feita a tua vontade. A pior resposta que podemos ouvir de Deus é: não, seja feita a tua. Então, se nós não quisermos ter coração endurecido, nós precisamos ter consciência de que a tristeza segundo Deus não produz remorso. É um arrependimento que leva à salvação. Quando você está entristecido, mas é Deus que deixou você entristecido, Ele está dizendo para você: eu quero te levantar, eu quero te restaurar, eu quero botar você para cima, eu quero te dar as minhas promessas, eu quero que você viva como um filho. A tristeza segundo o mundo produz sua morte. Ele está aqui, Ele quer o seu bem, Ele quer a sua alegria, Ele quer a sua vitória, Ele quer a nossa vitória, amém, irmãos? Pagou um preço muito caro para ter você perto para sempre.
Jesus pagou um preço muito caro. O Pai pagou um preço muito caro para ter você perto dele para sempre. Vamos ficar de pé. Pai amado, obrigado por falar conosco nesta noite. Nós queremos ouvir e fazer a tua vontade. Senhor, mostra se o nosso coração está ficando endurecido, Senhor. Se houver endurecimento de coração neste momento, nesta noite, Senhor, concede arrependimento para a gente. Não queremos ter coração endurecido, não queremos levantar ídolos no coração.